Salve, salve, galera do Mercado Pet! Estamos de volta com o Pet Conecta Cast, o podcast oficial da Pet South America 2024, a maior feira do segmento pet da América Latina. E aqui, só pessoas que vão agregar na sua vida, no seu dia a dia, na sua empresa. Vou falar de novo, Cacá. Pessoas com a vida muito mais interessante que a nossa, né? Mais interessante que a tua, né, querido? Que a nossa, Cacá. Não, já mudei de ideia. Por quê? Não, ouvir a história desse povo aqui, ó, dessa dupla que tá aqui hoje, vocês vão, olha, preparem-se, papel e caneta, porque vai sair muita coisa boa daqui, e com certeza eles vão tornar a tua vida bem mais interessante, porque a minha, eu já tô bem conectada com eles, entendeu? Então, vamos lá, apresenta as duas feras pra gente, Cacá, vamos lá. Então, eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar eles se apresentarem. A gente está aqui com a Aline e com o Israel. Isso. E eles vão conversar com vocês aqui sobre uma startup muito legal que eles trouxeram para o mercado e que eu tenho certeza que você, profissional da área pet, ou groomer, ou esteticista, veterinário, e aí eu vou deixar eles trazerem aqui, mas prestem bem atenção nessas oportunidades que eles vão apresentar aqui, que são extremamente diferenciadas e que vão favorecer a você, tutor, que está nos assistindo, que vai dar muito bom. Então, passo a palavra para a Aline, que a Aline se apresenta. Peraí, que é? Startup. Startup. Ó, tá vendo? Mas também. Startup. Bora lá. Oi, gente. Nossa, vocês não querem trabalhar no marketing das Azul? Bora. Estamos aí, né? Meu Deus do céu, que apresentação, hein? Muito obrigada. Agora levaram a barra lá pro alto, a gente vai ter que compensar de alguma forma. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast super badalado. Como vocês bem colocaram, a Azul é uma startup que veio para revolucionar o mercado pet. E ela veio da inspiração pessoal minha de ter a Melzinha, uma cachorra de 16 anos, que tinha muitos traumas associados a atendimentos básicos, como tomar um banho, tomar vacina. Então ela ficava tremendo, ela fazia xixi, ela ficava desesperada para fazer coisas básicas. E eu, inconformada com isso, eu pensei, não é possível que esse mercado funcione de uma forma tão arcaica, que a gente tenha que sair com o pet debaixo do braço para dar um banho, que a gente tenha que sair com o pet para buscar cuidado veterinário. E que quando a gente chega, o pet já se chacoalha todo porque ele não sabe o que ele vai encontrar. Então a gente pensou, bom, como que a gente pode construir uma jornada que seja mais conveniente para quem tem animal de estimação, que seja uma experiência muito mais legal para o animalzinho em si, que ele não se sinta num lugar diferente do que é o que ele se sente confortável, e que a gente possa, via tecnologia, transformar essa jornada em algo coordenado, digital, e que a gente realmente impacte a vida e a longevidade desse animal. E, obviamente, que isso não passa só por tecnologia e por esse lado que é o lado mais da demanda. Passa por ter profissionais na ponta que sejam profissionais tecnicamente bons, que tenham um lado de relacionamento com o cliente, mas que, mais do que isso, tenham um amor por aquele animalzinho e que se dediquem a transformar um serviço básico e uma experiência legal, e uma experiência que traga a esse animalzinho uma memória afetiva totalmente diferente do que normalmente é. Então, assim, eu brinco que às vezes você encontra estabelecimentos que dão banho no animal como lava-copo, né? E aquilo é uma vida que você tem na mão, é muita responsabilidade. É isso mesmo. Então, a gente precisa que todos os elos dessa cadeia e desse ecossistema estejam empenhados em transformar isso da melhor forma. Então, o que a gente fez do ponto de vista prático? A gente desenvolveu um aplicativo em que quem tem animal de estimação pode agendar e contratar uma série de serviços. Esses serviços compõem o perfil digital do animal. Então, todos os exames que ele vai fazer, todas as consultas, elas vão compondo o perfil digital desse animal. Então, o tutor, a qualquer momento, pode ir lá consultar. E eles são todos feitos a domicílio. Para a parte de banho e tosa, a gente tem os pet trucks. E para a parte veterinária, os veterinários vão mesmo a domicílio com toda a infraestrutura. Então, se é um exame diagnóstico, vai com todo o equipamento de ultrassom. Se é um raio-x, vai com o equipamento de raio-x. E faz tudo isso a domicílio. Tanto a parte mais básica de consultas veterinárias, como a parte mais complexa, talvez, de exames de diagnóstico. E com isso, a gente deixa a jornada desse animalzinho muito mais fluida. O legal é que tudo isso, pessoal, que ela falou aqui, que
arrebenta. Aham. E o que eu senti aqui é que a empresa, ela foi criada de uma necessidade. Sim. Então eu já adoro isso. Eu sou um cara fã de pessoas que criam empresas através da necessidade. Porque eu acho que você tem todo... tenho certeza que você tem todo... Toda a jornada. Isso, você falou, é isso aí. Você tem a jornada já, o que fazer mapeado. É difícil o cara... É diferente do cara criar uma empresa ali por sonho, ok, dá certo, bacana. Mas quando vem de uma necessidade... eu costumo falar... uma demanda própria. Não, eu costumo falar que não tem como fazer isso. Não tem como não fazer Como não Dá dá errado. E essa questão de ir em casa, e eu vou até te dar um depoimento pessoal. Eu tive uma gata que viveu comigo 18 anos, tá? E ela, no finzinho da vida, da pandemia, eu até me culpei bastante porque eu não percebi, porque sabe que gato esconde, né? Quando ele não tá muito bem. E eu não vi que ela não estava bem, ela teve uma pancreatite, e eu só fui ver quando eu enxerguei na caixinha de areia dela, eu vi que tinha alguns vestígios de sangue e tal, e ela era extremamente agressiva. Então, para eu retirá-la de casa para fazer exames, eu ia estressar mais ainda. Ela era agressiva com outras pessoas, comigo até que ela não... comigo, com meu marido, ela não era agressiva, mas com gente que ela não conhecia, e ela estava com dor, ou seja, ela ia ser mais agressiva ainda. Então, foi importante para aquele processo que viessem em casa fazer. E foi os exames. E foi o fator decisivo para que eu pudesse ter o diagnóstico mais rápido e pudesse agir mais rápido. Infelizmente, a pancreatite estava num grau já avançado e nem com a transfusão deu certo. A gente fez transfusão de sangue e tal. Não resolveu e ela veio a óbito. Mas talvez eu tivesse perdido ela dentro da minha casa se eu não tivesse tido 3 profissionais que foram, veterinários que foram à minha casa coletar sangue, foram fazer ultrassom, foram fazer todo o atendimento veterinário dentro da minha casa. Porque era um animal idoso, agressivo e que estava com um quadro de dor bem forte, assim. Então, para ela foi mais confortável. E naquele momento eu sabia, se eu tirar ela de casa, vai ser muito pior nessas condições. Então, por isso que eu te disse que, quando tu me falaste, esse aplicativo, ele leva o veterinário até em casa. Você não precisa chegar num ponto extremo como foi o meu caso. Se eu tivesse percebido que ela estava apontando alguma situação, eu poderia ter tratado. Poderia ter dado certo ou não. Mas a questão que nós falamos antes sobre o tratamento, né, Jorge? Prevenção. Entender da prevenção para fazer um tratamento mais adequado, muitas vezes o ir em casa facilita muito num cão idoso, facilita muito num animal que tem essa dificuldade de convívio com outros animais e principalmente com a agenda complicada do tutor. Exato. De ter que lançar a mão do pet, tem que estar levando a distância, espera para consulta, volta para casa. A logística é muito ruim, né? É muito. E, Cacá, o seu depoimento é muito ilustrativo do que acontece com 80% dos tutores. Sim. Tem estatísticas que 30% dos tutores que têm gatos nunca levaram o gato ao longo da vida para um veterinário. Sim. Porque eles não querem estressar o animal. Exato. E você, quando você tem uma experiência traumática, você ama aquele seu bichinho. Você não quer fazer isso de novo. Então, assim, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo em termos de número de animais de estimação. Ele, em termos de receita, ele é o terceiro. Mas olha só, Estados Unidos responde por 40% do que é gasto no mundo. Sim. E Brasil, 6%. E por quê? Porque essa jornada toda, ela é muito complicada. Muito. Você não tem tempo, você não consegue se organizar. A gente mal cuida de si próprio. Então, é uma coisa meio paradoxal, porque a gente ama aquele animal, mas a gente não consegue se organizar para cuidar. Então, a Zazu ajuda em tudo isso e ajuda em tornar essa experiência ruim em algo que você não fique com esse gosto amargo de achar que está pagando muito pelo pouco que está recebendo. Sim. E além disso, de ter aquela sensação de que você está levando o seu animal para uma sala de tortura. A gente não quer e não precisa ser assim. Não precisa. Então, a gente quer democratizar o acesso dos animais ao cuidado básico de saúde. E aí a gente sai de um mercado de 20 bilhões, de 30 bilhões, de 50, de 100, para um mercado compatível com o que é o mercado americano, e é justamente nisso que a gente acredita. Mas para acontecer isso, a gente precisa pegar essa fragmentação do setor, que é
cada um espalhado na sua especialidade e tornar esse ecossistema algo realmente potente. Isso passa por trazer profissionais para a Azul que tenham o mesmo amor que a gente tem. Seria minha próxima pergunta, isso. Então, eu vou... Seria minha próxima pergunta, porque assim, vai lá. vocês lidam com vários tipos de profissionais, tá? Então ali, por exemplo, médico veterinário, laboratório, né? Acredito que banhista, né? Como é que a empresa de vocês filtra isso? Entendeu? Como é que é feito esse... Como é que você classifica ali se um profissional, opa, tá legal para trabalhar na minha empresa, vai dar a assistência que eu quero? Porque assim, vocês já são uma empresa consolidada, com nome consolidado, tem um nome no mercado, e a gente sabe que para destruir o nome Muito rápido. é muito rápido. Então, como é que é feito esse... Como é que é esse cuidado? Vou começar e depois deixo o Israel Tá. continuar. A primeira coisa é, de fato, ser um cuidado genuíno. Ou seja, depois que a gente faz o onboarding do profissional, que é um processo acompanhado, que é um processo assistido, que é um processo monitorado, a gente acompanha as avaliações desse profissional. Nossa média no aplicativo é 4,8. Nosso NPS é 90, que é aquele Net Promoter Score, que você recomendaria a Azul para outras pessoas, é altíssimo. Por quê? Porque a gente não negocia o valor de ter um profissional na ponta que esteja comprometido em oferecer do bom e do melhor para o pet. Que legal. Se a gente tem um profissional credenciado que escorrega, que vai mal na avaliação, que não oferece um atendimento no padrão Azul, a gente descredencia e tira da plataforma. Porque a gente prefere isso, porque a gente não está interessado em fazer um banho para o seu pet. Não. A gente não está interessado em fazer aquele exame para o gatinho. A gente está interessado em cuidar do animal ao longo de toda a jornada. Se, por acaso, por qualquer razão, aquele atendimento ele não transporte da melhor forma, a gente vai, avisa o cliente e a gente volta e a gente corrige os erros. Eu te perguntei isso porque eu vi que você vibra quando você fala E eu coisa. vibro mesmo. Teu olho brilha, né? Assim, é verdade. Você vibra. Então eu falei, a minha dúvida foi assim, é a mesma coisa eu com a equipe de produção aqui. A gente ama o que faz. Então, se tiver alguém que desconecta, que não tá na mesma vibração, não serve para estar com gente. Então, por isso que eu te perguntei, você lida com muita gente, né? Você lida com pessoas que lidam com vidas. Exato. A gente não está entregando e vendendo. Não, cara, A gente está lidando com vida. é vida. Então, por isso que eu perguntei assim, como é que você faz esse controle? Porque não vou falar que chegar é fácil, não é isso. Vai no trabalho. Mas você manter a qualidade depois que você começa a ter aquela procura, aquela demanda, cara, é difícil pra caramba. Exato. Né? Não tem... Mesmo porque as contratações, ela diz que ela tem 17 mil pets hoje cadastrados na base. Olha a quantidade de profissionais que tem que estar aliados com vocês para desempenharem esses serviços. Se um deles pisa na bola, não é o nome dele somente que está indo por água abaixo, é o teu também. Mas sabe o que é legal? A gente começou a criar um senso de comunidade natural, que não é só o meu, é o do outro profissional que está lá. Claro. O outro profissional que está lá, ele fica bravo e chateado se vem alguém que não Comenta tem alguma coisa, exato. o mesmo padrão que ele tem. Sim. Então, eu acho que essa é uma parte muito legal que se cria um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso que passa pela qualidade do profissional, que passa pelo padrão de remuneração, Sim. porque a gente multiplica o quanto ele ganharia no mercado tradicional por 2, 3 vezes. Por quê? Porque não adianta nada eu ficar num blá 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 aqui, se na prática eu não estiver colocando muito mais dinheiro no bolso desse profissional do que as empresas tradicionais. Então isso passa também por eu entregar as condições para ele ser cada vez melhor. Para ele ficar feliz com o que faz. Ter o melhor custo. Esse é o momento de pegar a caneta, né, Jorge? Pega a caneta e o bloquinho, esse é o momento de anotar. Porque ele é um empreendedor, a gente tem um acordo de parceria com ele. Parceiro. E ele, exato, assim que a gente enxerga, ele é um parceiro. É uma parceria de ganha-ganha, né? E um alinhamento de valores também, é uma coisa bem importante. O Israel é responsável por quê lá, Israel? Sou responsável pelos profissionais e todo alinhamento desses profissionais. Então, a gente faz justamente essa filtragem inicial para saber o profissional que se encaixa ao padrão Azul
Feito isso, aí a gente vem para a parte de cultura. Então, a gente vai formar a cultura desse profissional para que ele entre na mesma cultura dos outros profissionais que já estão trabalhando junto com a gente. A gente imagina, uma coisa que a gente sempre bate com os profissionais, cada pet, cada ser, ele é único. Sim. Então, não existe uma reposição. Se aconteceu alguma coisa com o seu pet, não tem como. Não tem como você recuar, mas é da mesma raça. Não, ele é único, cada ser é único. E a gente passa essa mesma coisa, porque assim, o profissional do banho e tosa, o veterinário, a gente entende que é vocacionado. É um profissional que ele não escolheu estar ali porque ele não conseguiu trabalhar com outra coisa. Ele escolheu estar ali porque, de alguma forma, ele sentiu uma vocação especial com o pet. Sim. Da mesma forma, foi comigo. Quando a vida, vamos dizer assim, nos uniu eu com a Aline, com a Zazu, e eu entrei para contribuir nessa parte com os profissionais, foi justamente isso. Eu tive um problema semelhante, eu tive um animal que foi maltratado durante um banho, e aí isso gerou uma convulsão, essa convulsão gerou uma surdez, e, enfim, então isso não é uma realidade só minha, só da Aline, isso é uma realidade de muitos e muitos e muitos. Então, e acontece muito mais do que a gente imagina. Né? Infelizmente isso é muito comum, porque assim, hoje a gente tem uma realidade nos pet shops que é excesso de animais na gaiola, profissionais altamente estressados, porque tá aquela latição, tá aquele... soprador, secador e barulho de torneira. Tempo. Às vezes o pet fica com o bumbum no secador, queima, nem percebe. O nosso é um por vez, sem gaiola, exclusão. O pessoal de casa entender, você imagina você, ao invés de ir no pronto-socorro, ao invés de ir para o hospital, ter em casa um médico que vem, te atende, você sentado no sofá, uma consulta ali. Tem coerência que eu tô falando? A gente não... Isso. Não está porque tem... Não. Eu sei. Mas tô falando. Não sei se tem coerência que eu tô falando aqui. Né, assim... É um atendimento personalizado. Quem não gostaria? Eu gostaria. É muito legal. É um diferencial do mercado. Sem dúvida. E profissional, principalmente. Hoje o profissional Zazu, por ele entrar no modelo empreendedor, ele tem um ganho que, honestamente, vindo já do mercado pet, você vê que não tem em outras saídas. Então, assim, hoje um profissional Zazu, ele entra, ele se torna um empreendedor, ele tem do truck dele o seu próprio pet shop, vamos falar dessa forma, e com certeza ele ganha 3, 4 vezes mais do que ele ganharia em qualquer outro lugar. Então, a forma também de manter esse profissional motivado, manter esse profissional ativo, é justamente isso. Então, assim, uma condição de trabalho muito melhor do que você ter um ambiente insalubre, do que você ter um ambiente que te estressa, que no final do dia você não aguenta com nada. E um pet que já vem tranquilo, um pet que não vai dar nenhum tipo de ocorrência durante o banho. Por quê? Porque ele já veio da casa dele, ele não teve o transtorno da separação, ele não teve transtorno do transporte. Então, ele já chega no banho de uma forma muito mais tranquila. Ele não ficou muito tempo longe também. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pet truck, de quem é? É da Zazu e a gente aluga para o profissional. Então, a Zazu, ela tem dois canais de receita. Um que é relacionado a uma parte, um percentual que fica de toda a receita daquele pet truck, e outro que é o aluguel para o profissional, para ele ter a infraestrutura, tanto física como tecnológica, para desempenhar o trabalho dele, porque ele tem um aplicativo dele que vem toda a otimização de rota. A gente tem um algoritmo também de alocação que possibilita que animais agressivos vão para profissionais que lidam bem com animais agressivos. Olha que legal. Coisas desse tipo. Felinos possam ser atendidos por profissionais que capazes de atender felinos. Então, tudo isso faz com que a experiência para o profissional, de eu não colocar uma pessoa que não está acostumada a fazer um Rottweiler, ou fazer um Maine Coon, ou fazer um vira-latinha mais difícil, numa situação difícil em que esse profissional não se sinta apto. E, por outro lado, que o cliente não seja frustrado de, ai, nossa, deu tudo errado. Eventualmente pode dar. Também não vou dizer que tudo são flores. Mas, de novo, a gente tá para a jornada, né? Então, a gente reconhece eventuais erros, vai lá, conserta e pronto.
Acho que uma coisa interessante também para falar da parte de onboarding de profissionais é que eles são acompanhados por profissionais da Zazu pelo menos por 4 dias. Então, a gente vê o manuseio, a gente acompanha como que é feito, a gente vê se tecnicamente essa pessoa tem as capacidades adequadas. Olha que legal. E isso faz com que a gente erre menos, sabe? Porque a gente tem a chance de ver como que é esse profissional desempenhando as funções na ponta. E do lado do profissional, ele tem que entender também se ele se adapta a essa atividade mais volante. Porque num pet shop tem uma série de coisas que a gente não entende que são legais, como esse volume muito grande de equipamentos e essa dinâmica meio muito ligada à quantidade e não necessariamente à qualidade. Mas, por outro lado, São Paulo é uma cidade com trânsito. Então, você tem que se deslocar, você tem que pensar em mais coisas que não só o atendimento, porque você se desloca. Mas os profissionais que se adaptam a isso, eles gostam, porque o dia a dia deles fica mais dinâmico. Não fica só aquela monotonia de ficar num lugar só e atendendo um atrás do outro mecanicamente. Exato. Legal. Nós temos uma outra pessoa do time, né? Isso. Vai participar com a gente também. Eu vou dar lugar aqui à Super Sofia. Então, quando vocês estão vendo a imagem lá de fora, tá? Como tá bombando o stand aqui, como tá bombando o corredor, nós vamos fazer a troca aqui. A Sofia que vai entrar? Exato. Vamos lá, Sofia. Bom, pessoal, voltamos. Agora, a Sofia, que faz parte do time também, né, Sofia? Eu sou veterinária parceira da Zazu. Eu atuo tanto internamente, quanto atuando na frente também, atendendo os pacientes, conforme a demanda que a gente tem dos nossos tutores. Legal. E você, como veterinária, né? Como é que você vê hoje a empresa prestando esse serviço e como é a recepção da galera? Como é que é o feedback? O atendimento a domicílio por si só, na medicina veterinária, eu acredito que ele venha cada vez mais para inovar e abraçar o tutor. A gente, como vet, tem que sempre pensar no bem-estar e na saúde do animal. Isso a gente consegue fazer por meio de um atendimento personalizado e ele estando no lugar de maior conforto dele, principalmente no caso dos felinos. A gente sempre tem um atendimento cat-friendly, pensado justamente na personalidade de cada animal. Então, a gente está no local que ele se sente mais confortável, fazendo que alguns exames não sejam alterados por conta de estresse também, porque isso pode acabar acontecendo, principalmente os de sangue. Então, acaba sendo que a gente consegue trazer o ambiente mais natural do pet no seu estado mais natural também. Legal. Que a gente não estressa muito, né? E principalmente na questão dos gatos, né? A gente sabe que tem cães que são um pouco mais agitados que os outros. Mas para o gato é muito importante ele não ter essa mudança de território. Essa mesma gata que eu estava falando com a Aline, ela, quando era pequena, eu levava ela no pet para tomar banho. Porque eu eduquei ela a dar banho desde pequena. Só que chegou uma determinada fase da idade dela que ela não quis mais saber de banho. E aí um dia eu insisti. E coitada da vet que estava com ela e com a banhista Jorge, porque ela botou a pet abaixo. Mas sabe um detalhe legal? Sabe um detalhe legal que ela estava falando aqui? Eu acho que tem sentido. O pet, quando ele vai fazer um exame em casa, que ele está mais calmo, mais tranquilo, às vezes pode evitar de dar uma alteração no exame. É bem que nem a gente. Né? Por exemplo, se você chegou no hospital para medir a pressão, a pressão está 14/9, 15, não tem jeito, você pode estar normal, você já está numa tensão. Exatamente. É a síndrome do avental branco. Normal. Eu acho que o pet é a mesma coisa, ele tá fora do ambiente dele, tem... E pet muito mais, assim, o pet ele tem todos os sentidos muito mais apurados. Mais então sensível, a visão, o olfato, tudo nele, toda alteração que você faz no ambiente, toda alteração pequena que para nós pode ser quase que insignificante, para ele é muito significante. Então isso resulta num animal muito mais estressado ou muito mais calmo. E fora a tranquilidade do tutor também. Você comentou, seu gato foi um dia no banho e desse dia ele entendeu que não seria o dia do banho. Né? Então, assim, muitas vezes a gente também não vê, não sabe o que está acontecendo lá. Não precisa ser o caso, mas pode ser o caso. E fica sempre a dúvida. Então, você tendo isso dentro da sua casa, ou você tendo esse banho e tosa na porta da sua casa,
você tem um nível de confiança, você tem um nível... Então, isso é um laço que passa para todos. O tutor, ele está mais tranquilo, ele entrega o pet mais tranquilo, o pet está mais tranquilo e o profissional está mais tranquilo também. Então, você já cria um laço com todos. Ecossistema de conforto, né? Porque realmente o pet não gosta, provavelmente, eu vou dizer para vocês, aquele dia deve ter sido um dia que talvez tenha deixado ela cada vez mais agressiva com terceiros, porque ela gerou um trauma para ela. Sim. Né? Sim. E com o trabalho das Azul, isso não acontece. Porque ela está dentro do ambiente dele, dentro do habitat dela. E pós-pandemia, quantos tutores hoje a gente tem não só o pet, mas o tutor também tem a crise da síndrome de separação. Sim. Sim. E então o tutor, ele vai entregar, ele chega no pet shop, já tem isso. Essa atenção, ele naturalmente já passou Passa pro bichinho, é verdade. Então, assim, é realmente um ciclo que ele vai se auto... fugiu a palavra agora, mas se auto-selecionando. É uma cadeia, né? Exato. Uma cadeia que vai fazer... Eu não falei que não ia ser extraordinária essa conversa? Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta para a doutora aqui. A gente falou de fazer o exame, né? De lá, não alterar o exame do pet. Tem como a gente fazer check-ups também? Tem como a gente fazer prevenção também? Não só medicado. Tem sim. Né? Eu acho que o principal das Azul, e a gente como veterinária a domicílio, não é simplesmente levar o animal, né, ir até o animal quando o animal está doente. A gente tem esse preconceito, esse paradigma que a gente tem que quebrar. Todo ano o animal deveria fazer exames de check-up, ele precisa ser vacinado, ele tem estratégias, né, que a gente como veterinário consegue fazer a parte preventiva. No acompanhamento, né? Exato, para que ele tenha uma vida completamente saudável. Inclusive na Azul a gente trabalha com um plano que é justamente para prevenção. Não é voltado para a gente ir até o animal quando ele está doente. A gente quer oferecer para ele uma experiência veterinária que seja confortável. Não somente quando o animal está doente. A gente quer que a relação veterinário, tutor e pet e família, de modo geral, seja uma relação harmoniosa, agradável, para tirar suas dúvidas, para vocês, tutores de pet, se sentirem acolhidos. E é isso que a parte da veterinária a domicílio pode proporcionar, principalmente para os pets e para os tutores. Isso é maravilhoso. E eu não perguntei, de onde vem o nome? Zazu? A Zazu, segundo a Aline, nossa CEO, quer dizer dinâmica, movimento em hebraico. Isso é muito legal, né? É justamente o que a gente quer. Nunca ficar parado, tá sempre em movimento, tá sempre inovando, trazendo tecnologia para os nossos pets, para as nossas famílias e principalmente também para os profissionais. Legal. E para quem quer ser um parceiro hoje de vocês, como é que faz? Olha, existem várias formas. Sim. Pode ser pelo Instagram, né? Pode ser também através do nosso WhatsApp. Enfim, da forma que ele achar melhor, mas o WhatsApp ele já consegue pedir para falar com o time de contratação, o time de RH, a gente já vai marcar uma entrevista com essa pessoa, a gente já vai... Porque assim, partindo da premissa que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender e ver qual que é o propósito dessa pessoa, então assim, todos têm acesso a isso. Então não existe uma exigência específica que o profissional precise ter. Simplesmente o profissional tendo interesse, a gente vai acolher esse profissional, a gente vai entender o momento de vida dele e podendo também ingressar junto com as ações. Ó, lembrando, você que é profissional, cara, eu vou dar uma dica. Se você nem ama o que você faz, nem liga. Tenta. Nem entre em contato, tá? Porque aqui o profissional tem que amar o que faz, tem que ser bom, né? Sem dúvida. É isso, né? O cara tem que ser bom, o cara tem que ser bem É o qualificado. básico. Porque o atendimento tem que ser top, né, meu? Exato, ele tem que ser vocacionado. A gente entende que tem que ser vocacionado. Lidar com pet, lidar com idoso, lidar com criança. Vida, né? E são vidas que não expressam, não falam da forma natural, mas expressam e falam da sua forma, da sua maneira. Então isso é primordial. A pessoa tem que ser vocacionada, a pessoa tem que gostar de pet, tem que saber lidar, ter esse manejo com o animal. Feito isso, a gente vai acolher essa pessoa, a gente vai passar culturas Azul, a gente vai formar, porque assim, como a própria Aline disse, a pessoa sai no mínimo 4 dias com um profissional Azul. E isso é uma troca interessantíssima, porque a gente vai subir na régua de todos os profissionais. Então é uma troca do profissional que chega com uma informação nova e do profissional que está na operação já acostumado com a operação,
que também faz essa troca. Ele não só entrega, ele também recebe. E a gente vai subir na régua para todos os profissionais e a gente consegue crescer junto. Exatamente isso. Tá bom, Cacá, quando eu tiver azul pra humano, você me fala, tá? Tá bom. Você manda aí que eu vou contratar, né? Porque do meu pet eu já vou contratar. Agora pra humano também, porque Precisa, né, amigo? essa qualidade assim, né, pô, é o que a gente quer, né? A gente quer a qualidade da prestação de serviço, mas a gente também quer mais profissionais apaixonados pelo que fazem, como essa turma aqui. Vocês estão de parabéns, viu? É isso aí. Bom. Um grande privilégio ter entrevistado vocês hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado obrigado pelo bate-papo, obrigado pela informação. Peraí que ela quer falar alguma coisa. Oi, superneto. Você quer... Eu quero aqui na frente. Ah, tá. Ai, querida. Então tá bom. Então, pessoal, ó, agradecer a todo mundo aí. Vocês estão na maior feira da América Latina, né? A segunda maior feira do mundo, a Pet South America. Por aqui só passam grandes profissionais. Muitos grandes profissionais e grandes empresas. E hoje nós conhecemos mais uma, né, É Jorge? isso aí, muito legal. Feliz em ter conhecido vocês e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Parabéns mesmo, Ó, desejamos muito O sucesso. link tá aqui embaixo. Já segue o pessoal. Eu vou seguir e vou contratar. É isso Quero aí. nem saber. Vou avaliar lá, ó. Nota Vamos. 1000. Vamos subir. Valeu, Vamos pessoal. subir mais essa régua. Até a Beijo, próxima. gente. Até mais. Fui.